Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? E a nossa aula de hoje é referente a sequências. A sequência na qual nós vamos trabalhar é a progressão aritmética. Esta é muito conhecida como sendo a PA. O que essa sequência tem de tão importante? Ou seja, qual o padrão que essa sequência tem? Nós temos que conseguir diferenciar a regularidade que se encontra nessa sequência com relação a outras sequências na qual vão aparecer. Vamos lá então. Toda sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma se enquadra como sendo a nossa PA. Vamos ver um exemplo então. A sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13. Olhem bem, se vocês observarem bem, entre um termo e outro, nós temos uma diferença de 2 unidades, ou seja, de 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2, de 7 para 9 aumentou 2, de 9 para 11 aumentou 2, de 11 para 13 aumentou 2 e assim sucessivamente mantém-se esta diferença. Se aparecer um termo na qual não se enquadre nessa diferença como sendo 2, não é uma progressão aritmética. Olhem bem, esta diferença tem que ser um valor constante e é denominada razão da minha progressão. Então, razão neste caso seria qual valor? 5 menos 3, 7 menos 5, 9 menos 7, que é um valor constante, é a razão que seria o valor de número 2. Olhem bem, se eu quiser então, a partir de um termo, descobrir o termo seguinte, basta eu acrescentar o valor da razão. No caso, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13, 13 mais 2, se eu quisesse, daria 15, e assim eu vou. Posso dizer que infinitamente ou finitamente, tudo depende do meu questionamento. Mas esse é o padrão que nós temos que observar quando nós trabalhamos com uma progressão aritmética. De modo genérico, cada termo vai ser representado por uma letra. Esta letra acompanhada de um índice, no caso A índice 1, A índice 2, A índice 3, 4, 5, até um índice N, onde esse índice N nós vamos dizer que ele ocupa a enésima posição. Olhem bem, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e assim vai até o enésimo termo. Esse enésimo termo eu até posso conhecer o valor numérico dele, mas de repente eu tenho que buscar qual é a posição na qual ele se encontra. Classificação de uma PA, classificação de uma progressão aritmética. Esta PA ela pode ser chamada de PA crescente. Quando é que ela ganha esse termo? Quando é que ela ganha esse título? Quando os termos estão crescendo, ou seja, quando a razão for um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Porque aí, no caso, tu tens um termo, acrescenta a razão, consequentemente, o termo seguinte vai ser um valor maior do que o termo anterior. Certo? Outra classificação que a PA pode ter é decrescente, que seria o processo inverso da crescente, ou seja, a razão assume um valor negativo. Quando tu acrescenta, ou melhor, tu pode dizer que tu sempre soma a razão a um termo. Quando tu somar a razão a um termo para obter o termo seguinte, se a razão for negativa, consequentemente a resposta que vai vir a dar é um valor menor do que o termo anterior, ou seja, a tua PA vai decrescer. E existe ainda a possibilidade de eu ter uma PA constante. O que seria uma PA constante? Quando a razão assume o valor zero. Aí tu teria uma lista, ou seja, tu teria termos todos iguais, termos todos com o mesmo valor. No caso, um exemplo, 5, 5, 5, 5, 5, não deixa de ser uma progressão aritmética, somente a razão assume o valor zero. Agora, nós vamos pensar em localizar um termo dentro da nossa sequência, ou seja, buscar um termo a partir, vamos dizer assim, do primeiro. Vamos pensar, eu tenho o meu primeiro termo, na qual eu vou chamar de A1. Como é que eu faço para obter o meu A2? Para eu chegar no meu segundo termo, eu tenho que acrescentar uma razão, ou seja, o A2 é igual ao A1 mais a razão. Como é que eu acho o terceiro termo? O terceiro termo eu posso pensar que é o segundo termo mais a razão.
Certo, mas aí eu tenho que pensar que eu tenho uma recorrência aí. Para eu buscar o terceiro, eu tive que chegar no segundo. Mas se eu quisesse buscar o meu terceiro a partir do primeiro, o que eu faria? Eu pensaria que o A3 pode ser o A1 mais duas razões, ou seja, o A1 mais razão, ou seja, A1 mais duas razões. Aí eu não dependeria do segundo termo, aí eu dependeria simplesmente do primeiro termo. O A3 é o A1 mais duas razões. Como é que eu obtenho o quarto termo nesta mesma linha de raciocínio dependendo do meu A1? Para eu obter então o meu A4, eu pego o meu A1, acrescento uma razão e acrescento uma razão. No caso, eu precisei de 3 razões. Então, o A4 é o A1 mais 3 razões. Como é que eu iria obter o meu A5 nesta linha de raciocínio? É o A1 mais 4 razões. Porque o primeiro, eu estou partindo do primeiro. Quando eu somo uma razão, eu chego no segundo. Quando eu somo 2 razões, eu chego no terceiro. Certo? Então, nesta linha de raciocínio, eu posso obter um AN qualquer. Então, para eu chegar na posição AN, é o A1 mais N menos 1 razões. E nós acabamos de definir a fórmula do termo geral da minha PA. Porém, eu tenho uma observação a ser feita. Esta fórmula, ela está totalmente dependente do primeiro termo, ou seja, do meu A1. E se eu não ganhasse o A1 como sendo o meu termo de menor posição? Se eu quisesse um AN qualquer, mas aí eu ganhasse o A2 ou o A3 como sendo o termo de menor posição. Como é que eu vou proceder nesse caso? Poderia buscar o A1 e depois ir para o que eu quero. É uma saída, mas aí são 2 trabalhos que eu vou ter. Como é que eu poderia então gerar uma forma muito mais geral do que essa, vamos dizer assim? Como assim muito mais geral? Não trabalhar com o primeiro termo como sendo o termo de menor posição. Trabalhar com uma maneira muito mais genérica. Trabalhar como sendo o meu primeiro termo, ou melhor, o termo de posição mais baixa como sendo o x. Por que isso? Porque o valor do índice que tiver aqui, basta eu fazer uma compensação no que eu vou ter que retirar do n. Como assim, Luciano? Explica para mim. Pense assim, ó. O A8 é o A1 mais 7 razões. Tá, mas se eu não quisesse começar do meu A1, quisesse começar do meu A2, teria como? Sim. O A8 é o A2 mais 6 razões. Por que 6 razões? Porque aqui eram 7. Ó. Se eu partir para o A2, eu já pulei uma razão. Então eu posso pensar que eu tenho que somar somente 6 razões para chegar no oitavo termo. E se eu partisse do meu A5, quantas razões eu vou ter que somar? Eu vou ter que somar 3 razões. E aí pensem comigo. O índice do menor termo mais a quantidade de razões tem que dar o índice do termo na qual eu vou buscar. 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. 5 mais 3, 8. Então, esta diferença que é feita aqui ó, é para nós compensarmos. Aqui eu tirei 1 porque eu comecei do primeiro termo. Se aqui fosse o 3, seria n menos 3 razões. Então, esta é a forma geral, vamos dizer assim, para eu buscar qualquer termo da minha progressão aritmética. Vamos agora ao exercício de número 1. Determine o 20º termo da minha PA 5, 8, 11. O que eu já consigo observar? Eu quero chegar lá no 20º termo. Qual seria uma saída? A pessoa expandir, mas não é esse o propósito. Por isso que nós geramos uma expressão que faz com que eu consiga buscar um termo qualquer sem que eu tenha que fazer essa expansão. Então pensem comigo, quais as informações que eu tenho que eu consigo observar só pelo fato de olhar? O primeiro termo é 5. Outra observação, a minha razão está visível. Como assim? A razão é a diferença entre os termos. No caso, o segundo termo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo e assim sucessivamente. Então a minha razão seria 8 menos 5, que é igual a 11 menos 8, que é igual a 3. Razão 3. O que mais que eu tenho? A pergunta é quanto vale o meu A20? Se eu seguir o padrão da fórmula do termo geral da minha PA, o N é 20. O A1 eu sei que vale 5. O N que eu falei agora eu sei que vale 20 e a minha razão vale 3. Substituindo eu teria A20 igual a 1 mais 20 menos 1 eu poderia colocar 19 razões. Algumas pessoas já colocariam direto essa informação. Agora o que eu faço? O A1 vale 5, a razão vale 3. Só substituo. 19 vezes 3 mais 5. 19 vezes 3, 57, mais 5, 62 é o 20º termo da minha PA. Agora exercício de número 2. Determine a posição
do termo 92. Olha agora a diferença com relação ao exercício anterior. O exercício anterior eu dava a posição e queria o termo. Agora eu dei o termo e quero a posição. Então isso é interessante a pessoa entender o que é N e o que é AN. O N é a posição, o AN é o termo. Neste caso eu tenho o termo, não tenho a posição N deste termo. No caso, A1, A2, A3, AN. Vamos anotar as informações na qual eu tenho. O A1, visivelmente, é o 2. O que mais que eu posso coletar desse exercício? Posso retirar a razão, que é o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, e assim vai. No caso, a minha razão é 6. O que seria o número 92 para mim? É o AN. Ah, então qual seria a minha pergunta nesse exercício? A minha pergunta é o N. Então notem a diferença. AN é um termo, N é uma posição. E eu não sei a posição. Seguindo então o padrão da nossa fórmula do termo geral da PA, vamos agora substituir as informações. Vamos lá. O AN, 92. O A1 vale 2. O N eu desconheço e a razão vale 6. Agora nós temos equacionado o nosso exercício, é só nós buscarmos o valor do N e isolarmos. Resumindo, vamos lá então. O 2 passa para o lado de cá, 92 menos 2, efetua a diferença, 90. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, no caso dividindo, 90 dividido por 6, que nesse caso vai resultar em 15. E o 1 que está subtraindo o valor de o N passa para o lado de cada igualdade, somando, que resultaria no número 16. Ou seja, se a pessoa expandir essa sequência, vai observar que o número 92 ocupa a 16ª posição. Certo? Exercício de número 3. Esse exercício de número 3 é interessante e cai com muita frequência em concursos. Vocês ganharam uma PA e não está definido cada um de seus termos. Vocês têm 3 termos, porque o que separa um termo do outro é a vírgula. Às vezes aparece o ponto e vírgula quando um termo tem já um número com vírgula, mas nesse caso não se encontra nenhum número com vírgula. Então, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Tudo bem. O que está pedindo? O valor de x. Como é que eu vou proceder nesse exercício? Fórmula do termo geral da minha PA? Não. Neste caso aí eu vou usar, sabe o quê? Uma definição. E qual é a definição que eu vou usar? A definição da PA, que é tendo uma razão constante, onde o segundo termo menos o primeiro termo tem que ser igual ao terceiro termo menos o segundo termo, que são as informações na qual eu tenho. Olhem bem, o segundo termo, até mudei a cor aqui, o segundo termo é 3x mais 1, o primeiro termo é 3x menos 5, o terceiro termo é 25 e o segundo termo é 3x mais 1. Notem que temos uma diferença a ser feita. Aquele sinal de menos é a diferença entre os termos. Então até deixei em cor diferenciada para vocês entenderem que faz parte da minha definição. Tirando esse sinal negativo, troca o que está dentro dos parênteses. Então nós vamos ficar com 3x mais 1 menos 3x mais 5 é igual a 25 menos 3x menos 1. Agora, no caso, é só nós isolarmos, né? Isolarmos o x. Vamos juntar o que é semelhante, mas aqui está visível um detalhe. 3x positivo com 3x negativo, dá para eu cancelar. Restaria mais 1, mais 5, 25 do lado direito da igualdade, menos 3x menos 1. O que é x para um lado, o que não é para o outro. Joguei o 3x para cá e os números para lá. Vou juntar isso aqui, vai resultar em 18. 3x é igual a 18, x é igual a 6. Respondido o meu exercício. Porém, eu posso fazer uma prova real. Isso aqui foi dito que era uma PA. Vamos comprovar que é uma PA mesmo? Já que eu tenho o valor de x, coloco o 6 no lugar do x. Como é que ficaria? 3 vezes 6 menos 5 é o primeiro termo. 3 vezes 6 mais 1 é o segundo termo. E 25 é o terceiro. Efetuo o produto aqui de 3 com 6 e subtraio 5. Efetuo o produto 3 com 6 e somo 1. Olha no que vai resultar. 18 menos 5 vai ficar 13. 18 mais 1, 19. 13, 19, 25. É uma PA de razão 6. Coincidentemente, o 6 da razão é o mesmo valor de x, mas isso aí foi pura coincidência. Eu simplesmente consegui comprovar que é uma PA mesmo. Agora, uma propriedade bem interessante da PA é a propriedade referente à média aritmética. Mas que média aritmética seria essa? Dei um exemplo para vocês de uma PA qualquer aqui. E esta propriedade é simplesmente para comprovar que um
termo da minha PA nada mais é do que a média aritmética de termos equidistantes. Como assim termos equidistantes? Vamos pensar primeiro. O posterior e o anterior, eles seriam equidistantes ao termo central. Vamos pegar esse 10 aqui, um exemplo. A média aritmética do número posterior com o anterior tem que dar exatamente o número centralizado, mas eu estou falando em média aritmética desses dois valores. Pensem comigo. 10 é a mesma coisa que 3 mais 17, que dá 20, dividido por 2, que vai dar 10. Mas isso, Bruno, serve para qualquer um? Serve para qualquer um. Vamos pensar, claro, qualquer um termo da minha PA. Claro, não pensando no primeiro. Por quê? Porque o primeiro não tem o seu antecessor, o seu termo anterior. Então agora, pense no 17. 10 mais 24, 34, dividido por 2, 17. Vamos pensar no 24? 17 mais 31. 17 mais 31, 48. Metade de 48, 24. Então esta é uma propriedade muito interessante da pessoa conhecer para uma progressão aritmética. Mas agora, para nós finalizarmos essa propriedade, eu vou pensar agora não o termo, os termos que estão ao lado, vamos dizer assim, o anterior e o posterior. Vamos avançar dois termos e vamos voltar dois termos, desde que venham ser equidistantes, a mesma distância. Vou pegar agora o número 17. O 17 agora eu vou voltar 2, 3, e vou avançar 2. Então 3 mais 31 é 34, e a metade de 34 é 17. Então está aí comprovada uma bela propriedade referente à progressão aritmética. Agora vamos para a soma dos termos de uma PA. Como assim soma dos termos? Sim, exatamente como está sendo dito no enunciado. Eu vou somar os termos da minha sequência. Então vamos pegar esse exemplo aqui. APA 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30. Como é que eu posso somar? Uma saída, se tu não conhece nenhum tipo de formalismo, seria somar um por um. Claro que nessa sequência aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 termos somente. Então até não seria tão complicado. Mas imagine eu dou uma sequência, uma progressão aritmética para vocês de 100 termos. Pô, tu vai começar a somar um por um, tu tens a grande possibilidade de te perder no meio e vir errar. Imagina se eu dou uma PA com 300, 400 termos. Ah não, então aí não tem o porquê eu somar um por um. Vamos tentar achar uma regularidade e achar um formalismo para vocês. Ok? Então agora observem essa sequência e olhem a bruxaria que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar o primeiro termo e somar com o último termo, observem que 2 mais 30 dá 32. E agora, olhem bem, se eu pegar o segundo termo e somar com o meu penúltimo termo, 6 mais 26 dá os mesmos 32. E se eu pegar o meu terceiro termo e somar com o meu antepenúltimo, 10 mais 22 dá os mesmos 32. E se eu somar o 14 com o 18, dá os mesmos 32. Por que isso? Porque é uma compensação, gente. Se daqui para cá tu somou uma razão, daqui para cá tu descontou uma razão. Então a soma se mantém constante. Então olhem bem, quantos termos eu tenho nessa minha sequência? Eu tenho 8 termos. Se eu juntei de 2 em 2, eu vou ter pares. Quantos pares eu vou ter? Vou ter 4 pares. E 4 pares, sendo que cada um deles equivale a 32. Então quanto é que seria a soma de uma maneira muito rápida dessa minha sequência, ou seja, dessa minha PA? A soma dos 8 termos é 4 vezes o número 32, que resultaria em quanto? Que resultaria em 128. Esta é a soma dos termos da minha PA. Tá, mas eu falei na lógica, vamos criar uma fórmula para isso? Vamos criar uma fórmula. A fórmula é SN, a soma dos N termos. Mas como é que era o padrão mesmo? Era eu pegar o primeiro termo, somar com o meu último. Tudo bem? Primeiro com o último eu gerei um par. Quantos pares eu gero mesmo? O número de par depende do número de termos da minha sequência. O número de par nada mais é do que a metade do número de termos da minha sequência. Então, basta pegar o primeiro e somar com o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Esta é a fórmula da soma dos termos da minha PA. Então esta era a barbada da aula do Brum de hoje.
E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.